Bom dia, tudo bem? Como vocês estão hoje, nessa segunda-feira? Como eu falei sexta-feira passada, eu queria começar algumas meditações em Colossenses. Colossenses é uma carta pequena, uma carta que Paulo escreveu enquanto aquele irmão Epáfras estava com ele. Epáfras provavelmente foi salvo na igreja de Éfeso, né? Ele provavelmente estava com Paulo, mas Paulo não começou essa igreja, mas ele ouviu sobre essa igreja, ouviu sobre esses irmãos daquele pastor, né? Epáfras, que a gente vai notar no versículo 7. Ele chegou provavelmente em Roma enquanto Paulo estava na prisão. Ele queria conselho, queria perguntar a ele, Paulo, sobre alguns detalhes, porque ele estava com medo que os professores falsos, aqueles que estavam ensinando as doutrinas falsas, então ele estava precisando de conselho. Então eu quero começar no versículo 1 de Colossenses. Eu estava planejando chegar até versículo 10, mas bem provavelmente vamos chegar só a alguns versículos hoje, e vamos começar hoje e provavelmente esta semana vamos continuar um pouco sobre meditação. Mas em Colossenses capítulo 1, começando no versículo 1, está dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis. Eu gosto de colocar, ele colocou os irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. Graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre para vós. Nota o versículo 4. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservado nos céus, de qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, daquele pastor, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, nota aqui de novo, Paulo sempre estava orando para as pessoas, uma lição para a gente. Não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Nós íamos falar até versículo 10 hoje, mas eu quero só fazer algumas perguntas em versículo 4 para você e para mim hoje. Estava notando esse versículo, estava pensando sobre a minha vida e da sua vida também. Paulo estava conversando com as pessoas. E ele falou: porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Minha pergunta para você: seus vizinhos, suas colegas, seus parentes, já ouviram sobre sua fé? Se eu perguntasse a eles, já ouviu a fé de tal pessoa? Está dizendo, ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Minha pergunta para mim mesmo: se meus vizinhos, se meus colegas, se meus parentes, se eles já ouviram, será que já ouviram? Eu já falei com eles? Eu já mostrei a eles minha fé no Senhor?
Eu estou esperando sim, mas eu sei que eu tenho falhas também. Às vezes isso não acontece, mas meu desejo é como Paulo, que minha fé, que todo mundo pode notar minha fé no Senhor. Eu não estou colocando minha fé no governo, não estou colocando minha fé de uma igreja ou do outro estado. Eu estou confiando minha fé no Senhor. E eu quero todo mundo pode ouvir sobre isso. Todas as pessoas ao redor de mim, porque Paulo estava dizendo que ele nem conheceu eles ainda, mas ouviu. Ele falou, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e nem somente ouviu sobre a fé, mas também do amor que tendes para todos os santos. Ele está dizendo, eu já ouvi sobre sua fé. Eu já ouvi sobre o amor que você tem para os outros irmãos. Minha pergunta para você hoje de manhã. Nós vamos começar a continuar em capítulo 1 amanhã. Mas a pergunta para hoje. Os irmãos da tua igreja, os irmãos das outras igrejas, conhecem o amor que você tem para eles ou elas? As pessoas ao redor de você já ouviu sobre sua fé? Já conhece a fé que você tem no Senhor? Espero que sim. Vamos começar esta semana meditando assim. Eu quero melhorar. Eu quero ampliar a minha fé. Eu quero as pessoas notar ao redor de mim, ao redor, sabe, da minha cidade, do meu país, do meu mundo, a fé que eu tenho no Senhor. Eu preciso melhorar todos os dias sobre isso, irmãos. Eu acho que também você também. Nós vamos lembrar isso no começo dessas meditações em Colossenses. Vamos lembrar o que Paulo escreveu. Ele escreveu, porque porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Amém? Vamos meditar um pouco sobre isso esta semana. E vamos notar como Paulo estava escrevendo essa carta para os irmãos daquela igreja e para nós também. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Eu vejo vocês amanhã. Vamos continuar no capítulo 1 de Colossenses, tá bom? Tchau, tchau.